Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros. Boa noite, Veranice, Dayan, José Wilson, boa noite, toda a audiência que está aqui com a gente, Antônia Mintas, Maria José Rosa, Marina Alves, Maria Tereza, Ana Luísa, Democrático e companhia. Hoje, nós vamos discutir dois assuntos que são muito importantes para a classe trabalhadora. O primeiro, e para o Brasil inteiro, assim, para a imensa maioria da população. Primeiro, a educação pública, né? A educação pública, ela abarca a imensa maioria do povo brasileiro. Ensino médio, se eu não estou enganada, tem em torno de 87, quase 90% dos estudantes na idade do ensino médio estão em escolas públicas. O ensino privado ganha muito dinheiro com recursos públicos, com o Estado brasileiro, mas oferece muito pouco em termos de serviço. E o tema de hoje, o grande tema de hoje é o famigerado novo ensino médio. E vocês vão saber hoje, né, se ainda não sabe por que tanto pesquisadores como professores, educadores, enfim, a aula da educação inteira é contra, né? Porque, de uma forma geral, ele precariza, ele diminui, ele achata, ele torna ainda mais ruim, mais desigual, o que já era desigual. Então, a gente chamou uma professora sindicalista de luta da APP Sindicato lá do Paraná. Se vocês se lembram, a luta dos professores do Paraná contra o fascismo começou bem antes de Bolsonaro. Eles tiveram que enfrentar o Franceschini, né? Levaram bomba, foi uma coisa muito impressionante. E a professora Janisleia Albuquerque, que também é secretária nacional, da CUT Nacional de Mobilização Social e Relação com os Movimentos Sociais, é uma das nossas convidadas. Cadê a Janisley? Estou aqui. Ai, minha querida, que saudade de você. Saudade de você também. Muito bem, bem-vinda ao Fórum Sindical. Primeira vez, né, Jean? A gente Nossa, precisa se primeira ver mais vez. vezes Obrigada pelo aqui. convite. Eu estou feliz por você ter aceitado. O povo da educação está numa luta tão grande que está todo mundo com a agenda enlouquecida. E para dialogar com a Janisley, para a gente conversar sobre por que a gente tem que acabar com essa reforma, que na verdade é uma deforma do ensino médio, a professora Catarina Almeida Santos. Ei, querida, tudo bem? Eu amo quando entra esses cabelos enormes que ocupam a tela, assim, é tão lindo. Catarina, muito obrigada por ter aceito o convite em cima da hora. A Catarina, pessoal, veio, agora ela vai vir sempre, mas o professor Daniel Cara teve um problema sério, a mãe dele foi hospitalizada e ele precisou assumir. Então, a Catarina veio para o debate junto com a Janisley. Eu vou apresentar a Catarina muito brevemente, porque tem um currículo enorme, mas a Catarina é doutora em educação pela Universidade de São Paulo e pós-doutora pela Universidade de Campinas. Ela é professora associada da Universidade de Brasília e coordena, já com o Daniel, né, o comitê do DF da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. A Janisley é professora de língua portuguesa, é mestre em educação e, como eu disse para vocês, além da direção da EPP, ela também é da Executiva Nacional da CUT e está à frente da Secretaria de Mobilização Social e Relação com os Movimentos Sociais. Mulherada, seguinte, para começar, geralmente uma reforma ela deveria vir para melhorar, né? Mas quando a reforma é feita no campo da direita, ela sempre vem com uma promessa incrível, né? Porque quem olha de longe fala assim: nossa, os alunos vão ter 1.000 horas anuais, né? Vai ampliar o currículo, vão ter percursos formativos, vai ter uma diversidade enorme, vai ter escolha. A gente olha e fala: nossa, que bacana, né? Finalmente isso aconteceu.
Mas daí, quando vem a realidade concreta nos estados, né, nas condições, depois da aprovação da EC 95, de recursos da educação, da saúde, etc. Tal, o que, que a gente viu com essa reforma do novo ensino médio? Eu queria começar com a Genisley pela própria experiência, porque a Genisley está em sala de aula. Então, eu acho que é importante também ela falar não apenas como alguém do movimento da educação, mas como um profissional da educação. Jean, por que, que a gente tem que jogar no lixo essa reforma? Eu já estou assim sendo muito parcial, porque eu também sou professora. Bom, boa noite, boa tarde, boa noite a todas e todos. Obrigada pelo convite, Fro. Saudade de você também. Vou direto ao assunto, né? Essa reforma, ela tem que ser jogada no lixo, porque ela é uma reforma contra o ensino médio. Ela é uma reforma contra a educação pública, principalmente. E contra a educação de maneira geral. Porque nas boas escolas privadas, naquelas escolas que custam 5 mil reais, 10 mil reais a mensalidade, a realidade é outra, né? Eles não tiveram prejuízo de conteúdos científicos, filosóficos, artísticos, ao contrário, né? A reforma do ensino médio, ela vem para destruir o ensino médio público. Porque a primeira coisa que o Temer fez foi a aprovação da emenda constitucional 95, que congelou os recursos, que congelou o financiamento público da educação, da saúde, da assistência, de todas as políticas públicas. Ora, se uma reforma que vem e propõe aumentar a carga horária dos estudantes, seria coerente imaginar que, se vai ter mais aulas, mais carga horária, vai precisar de mais professor, de mais escolas, de mais estrutura, ou não, né? E como é que eles cortam os recursos e dizem que vão aumentar a oferta de aula, vão aumentar a quantidade de horas aula e vão aumentar o número de disciplinas e vão aumentar isso e aquilo e, ao mesmo tempo, corta o recurso? Então, esse é a primeira grande mentira, né? Que fica muito descarada. E aí é uma reforma que se caracteriza por um estelionato pedagógico, como bem caracterizou a professora senadora Tereza Leitão. É um estelionato. Os pais e mães estão mandando seus filhos para a escola achando que eles estão aprendendo mais e eles não estão. Porque daí eu vou falar mais da realidade que eu conheço mais, que é o Paraná. Nós tínhamos 2 aulas de filosofia, 2 de sociologia, 2 de artes, língua portuguesa, matemática e tal. O que acontece? Se os pais e mães, que é o meu desespero, que pais e mães olhem a grade curricular, olhem a fraude que estão fazendo com seus filhos na escola. Tiraram aula de filosofia, de sociologia, de arte, para enfiar no currículo um conteúdo que nem disciplina eu não sei que nome dá para isso. Educação financeira. Quando a gente ouviu o diretor-geral da Secretaria de Educação justificando o ensino de educação financeira, você sabe o que ele falou? Que a Associação Comercial fez uma pesquisa e constatou, claro, eles têm essa estatística, né? Um alto número de famílias paranaenses inadimplentes. Baixar o juro ninguém quer, né? Não. Ou seja, não é porque
não é porque o desemprego avançou, não é porque teve reforma trabalhista que precarizou o trabalho, não é porque as pessoas tiveram um arroxo salarial brutal, não, é porque falta às famílias do Paraná aprender a lidar com o dinheiro. É isso que falta. E daí, gente, e assim, aí o que sobrou de filosofia, o que sobrou de aula de filosofia, vocês não têm ideia. Acho que vocês que estão aqui têm ideia. Mas é inimaginável o que eles chamam de conteúdo de filosofia, virou ética e liderança. Que tem um dos slides do material que vem pronto que ensina os alunos a fazer a contabilidade dos seus relacionamentos. Né? Então, ética e liderança é uma contabilidade de relacionamentos, ou seja, no mundo dos negócios, enfim. Ô, E Diana, aí? deixa eu falar uma coisa. Eu andei lendo, até mesmo língua portuguesa, matemática, teve uma redução de carga horária, né? Então, o que a gente Eu vê, ia entrar a nisso Elizabeth agora. Oliveira está dizendo, retirou aulas de história, que é uma Sim. loucura, né? O aluno passar pelo ensino médio e não ter um mínimo de conhecimento sobre a história. Então, isso é um nível de rebaixamento que é uma das coisas que a gente vem discutindo, né? Que a escola pública é para o filho do trabalhador, né? A imensa maioria dos jovens brasileiros estão na escola pública. Então, com este currículo, a gente não tem nenhuma formação para o mercado de trabalho, nem uma formação humanista que serviria para prestar vestibular, enfim, entrar na As pessoas, universidade. as pessoas têm falado muito das ciências humanas, do conteúdo de humanas que tem sido retirado. Mas eu quero chamar a atenção que o conteúdo de exatas também. Sim. Tem série que o aluno não tem química, não tem física, não tem biologia, não tem matemática, ou seja, a matemática virou outra coisa. Língua portuguesa, e aqui no Paraná nós temos uma desgraça acrescentada, que são as plataformas. O Estado está plataformizando o ensino e assim, engessando de uma tal maneira a sala de aula, determinando, impondo uma prova, que eles chamam, que é uma avaliação chamada Prova Paraná, que custa milhões cada aplicação, porque é uma empresa privada que faz, que prepara. E essa prova, agora ela tornou-se obrigatória, né? E ela vale 3 pontos. Aí tem uma outra plataforma que os professores são obrigados a usar. Assim, cada plataforma custa milhões. A Prova Paraná custa milhões. Agora eles compraram uma plataforma de leitura de uma empresa espanhola. E eu fui olhar os livros que tem lá. Aí eles diz que todos os alunos vão ganhar um Kindle para poder ler. Mas, do jeito que o currículo foi organizado, que a grade curricular foi organizada, se um professor hoje não quiser, ou seja, não é obrigatório ensinar literatura brasileira para os alunos. Vocês imaginam que na França, na Inglaterra, qualquer um desses países que tem... Né, vocês imaginam um aluno na escola pública francesa não conhecer os clássicos da literatura francesa no ensino médio? Pois aqui no Brasil é isso que está sendo feito. E assim, aí eles falam, não, mas tem os itinerários formativos. É mentira, porque as escolas não têm estrutura para oferecer 5 itinerários e nem formação profissional. E aí é isso que você falou, por isso que a gente chama o novo ensino médio de NEM. Nem forma para o trabalho, nem prepara para esse estudante para o ensino superior, porque ele não está tendo conteúdos básicos. Aula de educação financeira, pasmem. A bibliografia recomendada que os professores estão trabalhando é um livro de autoajuda. Pai rico, filho pobre. É nesse nível. O governo do estado comprou 23 mil volumes de livros de autoajuda para ir para as bibliotecas escolares. Então, tem um conceito que talvez a Catarina possa falar, que se chama a cidadania sacrificial.
é o sujeito sendo formado para aceitar como natural a precarização, o desemprego, o empobrecimento. Ele é responsabilizado individualmente pelo juro de 13,5%, que impacta diretamente no desemprego, na piora de condições de vida da população. Ou seja, ele assume a responsabilidade, ele, cidadão, assume a responsabilidade pelos empresários que devem 1,2 trilhão de impostos, não pagam e está lá no CARF, né? Com recursos para não pagar. 126 empresas devem 600 bilhões. Então, esse estudante que está fazendo educação financeira não está discutindo isso. Não está discutindo que 600 bilhões é 6 anos de orçamento da educação. Ele não está discutindo. A educação financeira não é para isso. É para ele não está discutindo ele o que o Sucupira fez na Americana. Porque ele é pobre porque ele não teve mérito de ficar rico. Ele não teve mérito suficiente, porque a meritocracia, claro, é o lastro, né? É o chão, é a ideologia que perpassa tudo isso. Então, o novo ensino médio é um estelionato pedagógico que está consumindo o recurso público da educação, está sendo drenado para as empresas privadas, e os estudantes estão sofrendo uma geração inteira que está sendo fraudada, roubada no seu direito de acesso à ciência, à filosofia, à arte e tudo mais. E a matemática, a língua portuguesa, a matemática literatura e tudo igual, mais. É igual, é mentira que a matemática ganhou mais aulas e língua portuguesa. Não, todas perderam e foram substituídas pelas coisas mais esdrúxulas que se possa imaginar. O que vai por aí? Então, a gente vai trazer... Vou trazer aqui a Catarina, antes da boa noite pro querido Teseu. Teseu, estou com saudade demais de você. Bom, pessoal, boa noite. Janisley, Catarina, Pro, tudo muito bem? agito, né? Estejam bem. E eu tive imprevisto agora na hora da live que tive que pegar minha esposa tomar bivalente, ela é profissional da saúde. Uma bivalente hoje está cheia de febre e o combinado hoje era pegar a minha filha no vôlei, aí eu tive que pegar, então cheguei um pouquinho atrasado por isso. Peço desculpa, mas estava ouvindo atentamente aqui a Janisley e vou ouvir a Catarina agora. E tem uma filha de 13 anos que está revoltada com o novo ensino médio. Tá? Que bom. A gente vai... Você vem para a roda também. Catarina, para além de tudo que a professora Janisley falou, e eu acho que daí tem um aspecto que eu queria que você explorasse mais também, a questão dessa privatização, né? Porque a gente vê que a Jean já tocou um pouco nisso, da plataformização, mas aí que está a grande disputa no MEC, porque nós elegemos um novo governo, né? E que, em teoria, a gente deveria já jogar na lata do lixo isso, porque não serve para nós. No entanto, é um novo governo que foi eleito com uma frente amplíssima. E a gente ainda não restabeleceu os conselhos, né? O Conselho de Educação, por exemplo, era um grande espaço para o debate dessas questões, e ele foi destruído com Temer e com Bolsonaro, e a gente precisa restabelecer a participação social. Então, eu queria que você começasse um pouco por aí e complementasse, né? Por que essa reforma é tão danosa? Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Boa noite, Maria Fro. Obrigada pelo convite, né? O Daniel teve um imprevisto e eu caí aqui com muita felicidade, né? Não quero aqui substituir o Daniel, né? Mas trazer um pouco do que a gente vem debatendo. Boa noite, Janisley. Oi, língua enrolada. Janisley.
Boa noite. Eu não entendi o nome do moço que vai estar aqui. Teseu. Boa noite. Prazer em conhecer todos vocês. Prazer em estar aqui com todo mundo que nos acompanha. E aí, como no início você estava falando dos dados da questão do ensino médio, né? Lógico que a educação básica no Brasil ela é majoritariamente pública, e quando a gente olha para o ensino médio, o último censo da educação básica traz 7,9 milhões de matrículas no ensino médio. Nós temos aí uns 2 milhões de estudantes em idade escolar de ensino médio fora do sistema de ensino, né? Desses 7,9 milhões, 87% está na rede pública, entre a rede estadual, o pouco que tem na rede municipal. Exatamente. E na rede federal. Então, só 12,2% dos estudantes do ensino médio estão na rede privada de ensino. E aí, nesse meio, tem inclusive aqueles que estão muitas vezes com bolsa, né? Então, majoritariamente, o ensino médio é para os estudantes da escola pública, e foi para esses estudantes que a reforma do ensino médio foi feita, né? E aí a professora já trouxe aí, você perguntou sobre a questão da privatização. Então, é importante a gente olhar quem foi, quer dizer, não só como a reforma foi feita, mas quem capitaneou essa reforma, para nós entendermos a quem ela se destina e se seria possível imaginar que esses grupos fariam uma reforma para melhorar a vida dos brasileiros, da população majoritária desse país. Então, vejamos, quando a reforma foi feita, a gente já sabe, por medida provisória, né? Então ela foi feita nos gabinetes, depois ela teve que ser discutida no Congresso, e foi discutida com os grupos e fundações empresariais, assim como foi a questão da Base Nacional Comum Curricular, né? E aí veja que nós estamos falando de uma reforma que foi feita por medida provisória, uma figura que existe na Constituição para questões de emergência e de relevância, mas se fez em 2016 para começar a implementação em 2020. Logo, não tinha nenhuma urgência. E quando ela foi feita, quando o golpe aconteceu, lá em 2016, já tinha um debate em andamento sobre a questão da reforma. E vamos lembrar a ocupação que os nossos estudantes fizeram das escolas, né? E começou um movimento muito forte, inclusive no Paraná, e se espalhou pelo Brasil como um todo, e os estudantes diziam: nós queremos reformar o ensino médio, mas nós queremos reformar o ensino médio a partir de debate com os sujeitos do direito à educação, com os sujeitos que fazem a educação, o dia a dia da educação acontecer. E isso não aconteceu, ninguém ouviu os estudantes, né? A gente lembra lá de todo esse processo de ocupação, porque nós queríamos reformar o ensino médio para fazer com que ele ficasse melhor. Agora vamos pensar o seguinte: se o ensino médio foi reformado capitaneado aí por grupos empresariais, por que esses grupos empresariais iriam querer uma reforma para melhorar o ensino médio que estava levando muitos estudantes à universidade, os estudantes a se organizarem criticamente contrário a tudo aquilo que nós vivenciávamos? Então, vamos pensar. Vocês falaram aí da questão do Sucupira, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, o Lema, e a Fundação Lema, ela estava aí nesse processo da reforma, assim como o grupo, como a ONG Todos pela Educação, que não por um acaso, inclusive, tem como parceiro o iFood. E daí a gente pode pensar essa educação para uberização e a iFoodização da vida, do trabalho, né? Então, nessa parceria, inclusive, eles dizem que o Todos é um parceiro e que o Todos pensou uma política para melhorar a educação básica, especialmente o ensino médio. E aí a melhoria da educação que a gente precisa pensar é melhorar para quem? Né? Vocês falaram aí muito da questão da meritocracia. Então, a gente pega esses empresários, né, que levaram os lucros das Americanas e deixaram a Americana quebrar, né? Esses empresários, eles vão dizer que estão nessa condição de bilionários por conta de um mérito. Mas, quando nós olhamos que esses mesmos empresários, hoje nós vimos, inclusive, lá os trabalhadores que foram resgatados da condição de trabalho análogo à escravidão, na organização do Lola Palusa, por exemplo, esses empresários vão dizer que esses trabalhadores que ficam 12 horas trabalhando, dormindo em papelão, sem comer, sem direito ao banheiro, sem direito à higiene, eles não estão se esforçando o suficiente. Por isso, eles não têm mérito, né? Quem está se esforçando o suficiente é quem
dizima literalmente, né, quem suga a vida dos trabalhadores. E aí a gente vai olhar a lógica, né? Se a gente pegar aí um ditado dos mais velhos, né? Diga quem são seus parceiros e te direis quem é. Quando a gente olha essas fundações, né, que são os mesmos que vão dizer que não tem culpa pelo trabalho análogo à escravidão, mas obviamente que tem, porque contrata as terceirizadas, sabem quais condições e os valores que pagam para essas terceirizadas. Quando essas mesmas empresas são as parceiras das fundações que fizeram uma reforma do ensino médio, a gente precisa pensar para quem essa reforma foi feita e para melhorar a vida de quem. Então, quando nós falamos da questão da privatização, e quando você traz aí, Maria Flor, a questão da privatização, a reforma do ensino médio, ela é, assim como todo o ataque à educação, é a construção de um projeto, né? Não é uma questão pontual. Nós estamos falando aí da construção de um projeto que é um projeto de negação do direito à educação, e aí o direito à educação na perspectiva da formação, né? Da perspectiva da formação muito mais ampla, e da naturalização das desigualdades existentes no país. Esses grupos que fizeram a reforma do ensino médio e que vai trazer o que traz para os nossos estudantes são os grupos que adorariam que a escravidão, na sua forma legal, real e absoluta, voltasse para o país e eles pudessem fazer o que faziam durante a escravidão. Esses grupos são os mesmos grupos que estavam lá apoiando e continuam apoiando a questão da terceirização, a questão da reforma trabalhista para tirar o direito dos trabalhadores. Então, eu não posso ter uma educação que leve os estudantes a compreenderem esse processo, a questionarem esse processo, a terem acesso à educação superior, a estarem nos lugares que debatem as políticas educacionais, as políticas de trabalho, as políticas públicas, os direitos sociais. Então, são grupos que são contrários a um projeto de país que garanta direitos fundamentais a toda a sua população. A lógica do projeto, e na construção desse projeto, esses grupos querem ganhar de todas as formas, né? Querem ganhar o projeto de educação, ou de deseducação, ou de alienação, né? Querem ganhar o dinheiro do Estado vendendo os seus diferentes pacotes, né? Sejam através da plataformização, e a plataformização você vende para além dos aplicativos da plataforma em si, tem a questão da comercialização dos dados, tem a questão do capitalismo de vigilância, de você construir o desejo que nós queremos consumir. Então, eu tenho aí um projeto muito mais amplo com a reforma do ensino médio, que não quer, os empresários do país, eles não investem no desenvolvimento do país, eles não investem na criação de emprego no país. O que eles fazem aqui, inclusive, eles contratam as terceirizadas e eles não têm interesse em desenvolver uma mão de obra qualificada. Logo, o ensino médio não vai formar para o mercado de trabalho. O ensino médio, não por um acaso, vai ter esse tipo de aula aí que a professora já nos trouxe, né? Da sala de aula. Eu estou muito aqui, junto com os estudantes aqui das escolas públicas de Brasília, e eu, do Distrito Federal, né? E no sábado, inclusive, eu fui debater essa reforma do ensino médio com um grupo de estudantes que participam de um cursinho popular, buscando passar, né, entrar na Universidade de Brasília, e eles estavam desesperados, porque se a gente pega, por exemplo, lá em 2020, antes da pandemia, 43% dos estudantes que entraram na Universidade de Brasília naquele ano vinham da escola pública. Hoje eles sabem que com o novo ensino médio eles não vão chegar na Universidade de Brasília. Né? A gente tem um percentual de matrícula, tanto nas universidades públicas em geral, mas pegando aqui na UNB, que mais 60% dos estudantes vêm de escolas públicas. É isso que é insuportável para essa elite brasileira e para essa classe média brasileira. Então, não existe por quê grupos que querem manter os trabalhadores em condições análogas à escravidão, que não suporta a ideia de que os filhos dos trabalhadores, a população jovem, negra e periférica desse país estejam nas universidades públicas, que as universidades públicas não sejam mais privilégio deles. Né? E eu estou falando da classe média, que é elite, os filhos nem estudam aqui no país. Né? Então, por que essas pessoas iriam querer melhorar o ensino médio? Não, nós queríamos uma reforma para melhorar. Eles queriam uma reforma para piorar. Eles queriam paralisar, por exemplo, a questão da lei de cotas.
O novo ensino médio, você vai ter a lei de cotas sociais e raciais e não vai ter gente para ocupar essas vagas. E essas vagas nas universidades vão ficar ociosas? Não. Quem vai acessar essas vagas são os outros estudantes que não estão vindo das escolas públicas. Então, a gente precisa olhar, né, e entender que esse ensino médio é o impedimento direto de que o direito à educação se efetive, de que aquilo que está na Constituição se efetive. E nós estamos vivenciando um mundo no país, um momento nesse país, em que nós tivemos o pós-eleição, que nós tivemos o 12 de dezembro em Brasília, que nós tivemos o 8 de janeiro em Brasília, que nós estamos vivendo situações de extremismo, né, de conservadorismo extremo. Não é reforma de ensino médio que vai nos tirar desse lugar. E é bom a gente lembrar Paulo Freire quando ele diz que se a educação sozinha não transforma o mundo, sem ela, tampouco nós vamos transformá-lo. Então, essa situação que nós estamos, nós precisamos de uma educação, mas é aquela educação que a Constituição nos diz, que garanta o pleno desenvolvimento do sujeito, que o forme para a cidadania, para construir uma sociedade que caiba a todas as pessoas, uma sociedade que combata o racismo, a misoginia, o machismo, e não essa sociedade que vai dizer, não essa escola que vai preparar aluno para trabalhar matemática financeira. Mas não é a matemática financeira para questionar a sonegação de impostos pelos ricos. É a matemática financeira que vai dizer, ok, os ricos são ricos porque eles merecem. Vocês não estão ricos porque vocês não estão se esforçando o suficiente. Esforcem-se um pouco mais. Não é à toa que a gente tem aula de como ser um milionário. Então, gente, nós temos questões seríssimas. Nós precisamos barrar essa reforma do ensino médio, precisamos revogar essa reforma do ensino médio e precisamos debater um ensino médio que garanta o direito à educação daqueles para os quais a educação nunca foi direito. Porque o que essa gente quer é manter a educação como privilégio. E, esse debate o Anísio Teixeira fez lá na década de 30. Sim. O Darcy Ribeiro vem trazendo isso, o Paulo Freire vem debatendo isso há séculos, já tem mais de 100 anos que esses educadores nos dizem, né, que a educação precisa ser direito, e essa gente está querendo retroceder em tudo que nós avançamos. Eu sempre digo, pessoal, que os ataques que nós estamos tendo no Brasil sempre é um ataque à Constituição de 88. É o ataque ao Estado democrático de direito. Um país como o Brasil, com base escravocrata, né, colonialista, e os herdeiros dos escravocratas, os herdeiros do colonialismo estão aí, né, um país como esse não quer um Estado democrático de direito. Um país como esse, essa elite vai fazer tudo o que puder, o possível e impossível, para manter os seus privilégios. Eu falo demais, né? Catarina, e se a gente for pensar, mesmo no ensino médio privado, eu estava lendo uma notícia de uma professora que estava explicando a linguagem neutra, e a escola, o Dante é uma escola de classe média alta aqui em São Paulo, e a escola pediu desculpa aos pais, quer dizer, o nível de alienação, né? Ele perpassa. A gente está vivendo num contexto muito alienador, né? E grupos de extrema-direita que têm ou não têm poder fazem essa pressão, tanto no ensino público como privado. Eu vou trazer o Teseu para a roda e depois eu queria finalizar com vocês, que 19h30 a gente vai trazer aqui o David para ele dar uma geral da paralisação dos petroleiros amanhã. Eu queria finalizar com vocês sobre a luta, né? De como é que a gente está organizando essa luta, o que a CNTE está fazendo, o que eu sempre me atrapalho, a campanha nacional pelo direito à educação está fazendo, enfim, como é que a gente mobiliza, especialmente os pais, minha gente, que eu acho que é a grande questão, né? Alunos, pais mobilizados e entendem o valor da educação. Eu acho que a pandemia ensinou isso para todo mundo, né? Uma das coisas que eu sempre falava, a pandemia, ela explicou, talvez da forma mais direta possível, o valor da escola, né? Assim, os pais enlouqueceram quando perceberam como é que é não ter
o dia a dia da escola. Eu vou deixar o Teseu fazer uma pergunta, ele certamente quer fazer, e daí, aí a gente vai para a luta. Para eu não esquecer, caminho seria LDB? Né? Como é que a gente recupera? Então, eu queria discutir isso com vocês. Vem, Teseu. Muito atento aqui, ouvindo, né, as duas especialistas da área. Eu sou só um pai de duas crianças que vive na prática os impactos, né, disso. E estava até aqui, enquanto vocês falavam, eu chamei minha filha aqui para perguntar também por que ela não concorda. E aí ficou mais evidente ainda o que a Catarina e a professora Janice Leite falou, né, que assim, o problema para a minha filha é porque ela vai ter mais aula. Que eu já tenho uma aula, tenho vôlei, tenho inglês, tenho não sei o quê, e é muito pesado, isso e aquilo. E eu tenho condição de ter uma escola particular, de botar no vôlei, de botar no inglês, de botar... E só aumenta, né? E, assim, algumas coisas que eu peguei aqui, né? Aumento da desigualdade, a volta à disputa ideológica, porque dentro disso existe uma disputa ideológica, e a Catarina falou com muita propriedade sobre todos os dados que a gente tem hoje sobre essa questão do novo modelo que é usado, a nova realidade, o novo retrato das universidades, com todas as políticas que foram implementadas ao longo dos últimos anos, que começam a tentar diminuir essa desigualdade histórica, né, que existe, enfim, social, dentro a quem pertencem as escolas públicas. A gente sabe a quem pertence. As universidades públicas, a gente sabe a quem pertencia. E essa é a disputa que está sendo feita também nesse momento. Porque eu peguei algumas coisas, né? Eu lembro bem, a escola sem partido e a questão da demonização da política, ela foi feita, né, para ter esse senso comum. E eu lembro bem, né? A gente participa ativamente de todos os fóruns que a gente é convidado, nós petroleiros, e naturalmente a gente tem uma parceria histórica com a Uni, com a UBS, com os movimentos estudantis, e era a disputa ideológica que eles faziam, né? O MBL, essa turma toda da direita, é a escola sem partido, é isso que nós queremos, e tudo, aquela balela toda. E aí quando a gente vai aprofundando, né? Quem são as pessoas que estão ali, como é que é feito esse processo, os envolvidos nisso tudo, toda a questão da escola privada que vai estar sendo beneficiada nesse processo, as privatizações que vão ter que acontecer para o próprio ensino, essa reforma ser praticada no setor público, vai ter que contratar empresas privadas e aumentar essa participação do privado nisso, desse setor da educação privada. A questão da disputa ideológica também, né? E aí a frase, uma das frases que eu gosto muito de usar, né? E quando a educação ela não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor, né? E a educação que eles querem colocar é exatamente essa, para que todo mundo ache que é o opressor nessa história, né? Para que todo mundo ache que não, eu que sou o patrão, eu que sou o patrão de mim mesmo, eu sou empreendedor. Então, essa disputa ideológica que eles querem fazer, né? Quando coloca, tira a filosofia e coloca a educação financeira, é isso que eles estão fazendo. É essa a disputa que eles querem fazer ideológica, né? Então, assim, eu coloco aqui um pouco uma visão, estou aprendendo mais agora com vocês aqui sobre isso, né? Naturalmente, a gente tenta entender um pouco de tudo para debater, para falar, para opinar, mas para mim está sendo muito, muito bom aqui conversar com vocês. Mas a pergunta que eu queria dizer, assim, na prática, na vida dos professores e dos alunos, assim, se vocês fossem ver os maiores impactos nesse novo modelo que eles querem implementar, né, de ensino médio, quais são os maiores impactos que vocês acham, assim, de forma bem clara, objetiva, para até facilitar esse debate, né, a gente entrar nesse debate com mais facilidade na sociedade. Eu, como leigo, pergunto, né? Quem começa? E, Fro, se eu tiver falado alguma bobagem, Catarina e Janice Leite, fiquem à vontade também para me corrigir, por favor, porque
enfim, a gente tenta também aprender muito. Então, Pro, tá fechado, seu microfone tá fechado, Pro. Você tá falando aí, não tá saindo seu áudio. Jean e depois Catarina. Desculpa, gente. Aqui ainda tem um barulho externo, eu estou sem fone e eu fico fechando para não atrapalhar a live. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu nunca vi, eu vou falar uma coisa que me dá vontade de chorar. Eu nunca vi tanto colega meu tão triste, tão desalentado como eu estou vendo agora. Eu sei que a realidade, assim, a gente acha, a nossa realidade do Paraná é a pior, porque aqui não é a pior, porque você ouve esse relato, nós acabamos de sair agora de uma plenária da CNTE, que a gente chama de intercongressual, que é uma plenária entre um congresso e outro, né? E tiramos um plano de lutas para fazer frente a isso. Porque o que está acontecendo é que o professor e o funcionário da escola, que a gente via num processo de construção da identidade do funcionário da escola, como agente educacional também. Tinha todo um programa de formação do funcionário, chamado pró-funcionário. Começamos a ter concurso público, plano de carreira e formação pedagógica, ou seja, formação para o funcionário que está na escola entender que não importa se ele está na merenda, se ele está na portaria, se ele está na secretaria, ele é um agente educacional nos diversos espaços da escola, porque a escola toda é um espaço educativo. E eu tenho visto colegas, pelas imposições de plataformas e pelo esvaziamento do currículo e pelo autoritarismo com que isso vem sendo enfiado goela abaixo, eu tenho visto professores que amam a profissão, que amam ensinar, que amam nossos adolescentes e nossas crianças, dizendo a única coisa que está restando na escola é o amor que eu tenho pelos meus alunos, mas eu estou perdendo o gosto pela escola, eu estou perdendo o gosto pelo ensino, porque não há o que ensinar. Esse é o problema. Então, eu lembro do Milton Ribeiro, do pastor Milton Ribeiro, que foi ministro da Educação, né? O pastor presbiteriano, bolsonarista. Ele disse uma vez, muito francamente, que o ensino superior é para poucos mesmo. Pois eu digo para vocês que esse novo ensino médio garante que seja para poucos. Tá? Esse ensino médio é uma garantia de que seja para poucos. E quando você vai desdobrando esse decreto da reforma e a BNCC, sabe onde a gente chega? No fim das licenciaturas. Porque você não precisa mais necessariamente ter licenciatura em língua portuguesa. Notório saber, né? Para você ser professor. Isso é um outro problema, porque um professor, e está na escola já isso, o professor passou alguns anos no Canadá, aprendeu a falar inglês, já pode dar aula de inglês. E assim, as disciplinas são tão esdrúxulas. Tá, esse negócio de ética e liderança, pode ser o professor de filosofia, de sociologia, mas se não tiver, pode ser qualquer um. Pode ser um coach mesmo. É coaching, gente. Como ser um milionário, né? Como você... Olha, é tanto absurdo que esses minutos são poucos para a gente descrever. Mas, se vocês querem um resultado dessa reforma, é a destruição do sentido mais profundo do que é a educação. Do direito do professor ensinar aquilo para o qual ele estudou tanto. E mais, a desnecessidade de professor, porque as plataformas, elas são tão impositivas e são tão quadradas que daqui a pouco
basta um monitor que ligue e desligue a plataforma, que não precisa de licenciatura, não precisa de pós-graduação, não precisa de mestrado, doutorado, para quê? Né? E outra coisa, quando aumenta a carga horária dos alunos, eles desconsideram. E a primeira coisa que a reforma fez foi isso, aumentar de 4 para 7 horas. Gente, a realidade do estudantado brasileiro é que eles estão abandonando a escola para ir trabalhar mais cedo. Como que um aluno de 6º ano vai pensar um projeto de vida? Ou seja, a própria filosofia, ela ajuda a pensar um projeto de vida. A sociologia te orienta a pensar o mundo que você vive, a sociedade que você vive, e pensar um projeto de vida. Está se retirando todo o conteúdo, vamos dizer assim, todos os instrumentos para que o aluno possa pensar criticamente, criativamente a sua realidade, está sendo substituída por um currículo do nada. O currículo virou um grande nada. E esse nada está matando os professores, os que gostam da profissão e os que se preocupam com a educação. Mas, como bem disse a Catarina, se tem um projeto que a elite econômica, escravocrata, racista, oligarca, patriarcal, misógina no Brasil levou a cabo com muito sucesso, sempre foi o projeto de não educar o povo. Tanto que eu vou dar um dado para terminar aqui. O Brasil se debate até hoje com problemas de analfabetismo, além do analfabetismo funcional. O Paraguai, em 1840, não tinha mais analfabetos. A Argentina, em 1860. Uruguai, em 1867. Chile, mais ou menos por esse período também. O Brasil fez o primeiro censo em 1870 e constatou várias coisas, e eu vou citar 2. Éramos 10 milhões de habitantes, de cada 10 brasileiros, 7 eram negros e negras, escravizados, na sua maioria, porque estávamos em 1870 ainda, e 97% analfabetos, quando todo o Mercosul já não tinha mais analfabetos. Entramos no século XX com índices altíssimos de analfabetismo. A escola pública no Brasil é um fato recente na história, é um fato do final da primeira metade do século XX. Nós discutimos LDB lá em 1932, Manifesto dos Pioneiros, etc. A primeira LDB é de 1961, em 64 já teve o golpe, aí já veio reforma do ensino superior, reforma do ensino médio, porque quando tem golpe, tem reforma do ensino e reforma trabalhista, porque em 64 não foi diferente. Teve reforma trabalhista, destruição de direitos dos trabalhadores, ataque aos sindicatos, golpe de 2016, reforma trabalhista. Prisão do Paulo Freire. E prisão do Paulo Freire. Não, e aí, 2016, reforma trabalhista, reforma do ensino médio, ataque aos sindicatos. A fórmula segue a mesma. Então, esse novo ensino médio é o velho projeto da oligarquia de manter o povo no cabresto, na escuridão da ignorância, e esse projeto é completado, temos que falar aqui, do papel de setores do neopentecostalismo evangélico que operam na legitimação e na naturalização da ignorância, do preconceito, porque o preconceito ele é a outra face da mesma moeda da ignorância. Então, nós temos aí um projeto muito bem articulado, com vários projetos, vários empreendimentos político-empresariais envolvidos, seja do neopentecostalismo evangélico, seja do rentismo, seja dos interesses das corporações, seja de sujeitos como Lehman,
né, que não patrocinou a reforma do ensino médio para ver a juventude brasileira florescer em criticidade, em arte, em emancipação política, científica e artística. Janisley, só fala incrível, porque casa tão bem com o que a Catarina falou. Catarina deu um dado que eu não sabia, eu fiquei muito impressionada com isso. Com as cotas, né, do ensino público, as cotas raciais, etc., e com a implementação das escolas federais, enfim, com aumento de recursos, porque a gente precisa lembrar uma coisa muito importante. A Dilma, depois da aprovação do Plano Nacional de Educação, a Dilma saiu. Entre o governo Lula até o fim, até o golpe, a gente já estava quase chegando aos 10% do PIB de investimento para a educação. Estava quase no 7 e pouco. Saiu de 4 e pouco, quase dobrou. E quando a gente vê os investimentos que o governo Lula fez no ensino superior, na interiorização dos campos, a gente precisa entender que havia aí, e a Janisley fez uma recuperação do passado muito interessante, porque a gente estava num ascenso da classe trabalhadora em fins da década de 50 e início da década de 60. Né? O primeiro grande ataque do golpe militar foi o fechamento dos sindicatos e a perseguição e a eliminação de lideranças sindicais, lideranças estudantis, etc. Tal. Mais de 10 mil sindicatos foram fechados para o arroxo, porque você tinha uma organização da classe trabalhadora, né? Um partido trabalhista, principalmente, elegendo deputados, assim por diante. A gente viu esse processo acontecendo de 2003 para cá. A Catarina recuperou e trouxe um dado impressionante: 40% dos alunos que entraram na UNB vieram do ensino público, quase metade. Exatamente. Isso não era uma realidade no Brasil. E nós passamos a ter cota para estudante de escola pública também. Então, isso é incrível, porque a gente finalmente conseguiu quase que igualar, né? Vejam vocês, nós temos quase 90% dos alunos da educação básica, do ensino médio, na escola pública, mas a imensa maioria das universidades públicas eram alunos de escola privada. E essa realidade mudou. Catarina, eu queria que você explorasse um pouquinho as lutas que temos aí e como é que a gente faz, minha gente, porque nós tínhamos LDB, nós tínhamos as diretrizes curriculares, aliás, este ano, né, em janeiro, fez 20 anos da 10.639 e depois a 11.645. Para quem não sabe, gente, a primeira lei do governo Lula, sancionada pelo governo Lula, no seu primeiro governo, foi a lei que trazia a obrigatoriedade do ensino da história e culturas africanas, e depois foi complementada para a história indígena. Então, a gente tem aí um arcabouço legislativo que garantia muitas coisas, né, na educação. Não precisava de uma reforma, ao contrário. E aí se usa, o que mais me irrita é o cilismo. Base curricular, né, comum. Caramba, com essa reforma no ensino médio, a gente tem 27 ensino médio, cada estado é de um jeito. Cada estado precarizou de um jeito. Nada disso, você está enganada, não são 27. Cada escola faz de um jeito. É mais do que cada estado, na verdade. Pior. Cada escola faz de um jeito. Sabe? A gente tem 200, até aí uma quantidade enorme de escolas de ensino médio, sabe? Acho que é importante a gente pensar isso. E aí você faz a questão em relação às lutas, o que a gente faz, e você trouxe algumas bases legais, mas a gente precisa pegar aqui um dado, né? A sociedade civil e aí a campanha nacional pelo direito à educação esteve muito presente nisso, disputou com esses grupos e ganhou o Fundeb, tanto o primeiro como o segundo agora.
disputou com esses grupos e ampliou bastante o Plano Nacional de Educação. Disputou e ganhou uma emenda à Constituição, a emenda 59 de 2009, que tornou obrigatória toda a educação básica. Não por um acaso, o golpe de 2016, ele vem, né, depois, inclusive, de sancionar, da presidenta Dilma, sancionar em 2014 o Plano Nacional de Educação sem veto, que a sociedade civil incidiu, né, e a campanha esteve muito à frente disso, e ganhou muitas das metas que estavam no Plano Nacional de Educação, dentre elas, a ampliação das vagas na educação superior em 50%, das quais 40% das novas vagas deveriam vir das universidades públicas. Esse povo não. E aí, com as universidades, sendo vindo das universidades públicas e com a lei de cotas para as universidades públicas, para os institutos federais, significava o quê? Que a população majoritária desse país, que é a população preta, estivesse na universidade, e isso é insuportável para os escravocratas. Que a população da escola pública, que é majoritária, entrasse na universidade, que os povos indígenas estivessem nas universidades, que as pessoas, né, com deficiência estivessem, porque todos estão contemplados na lei de cotas, que nem resolve a questão, embora melhore muito. Então, quanto mais a gente ampliar a qualidade do ensino médio, mais pessoas da escola pública vão entrar, inclusive pelo acesso universal, fora do percentual de cotas. E isso não pode ter de forma alguma para essa elite. Então, esses avanços. E o que a gente precisa fazer objetivamente? Fazer a pressão que nós estamos fazendo, que, né, os diferentes grupos de estudo, aí a gente vê aí os grupos do Paraná, São Paulo, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, vários grupos sindicais, as instituições, fazendo pressão no governo Lula. Por quê? Porque a gente precisa estabelecer um debate legislativo, primeiro, paralisar a reforma, e isso significa revogar a portaria, o ministro da Educação precisa revogar a portaria que estabelece o cronograma de implementação do NEM, esse NEM que é um vazio de tudo, um vazio de conteúdo, um vazio de formação. Então, precisa estagnar isso, precisa impedir que o desenho de um novo Enem pautado nisso, porque se você desenha um novo Enem a partir desse ensino médio, aí é a falência completa da possibilidade de acesso da população majoritária desse país às universidades, né, que são os estudantes das escolas públicas. E a gente precisa entrar no debate, né? O ministro da Educação, o presidente Lula, precisa articular o debate legislativo para revogar aquilo que a Lei 13.415, que é a lei que efetivou a medida provisória 746, né, acho, de 2016, então a 13.415 de 2017, que estragou, que mexeu em quase praticamente toda a Lei de Diretriz e Base, que institui, ou seja, que fere a própria Lei de Diretriz e Base, quando institui aí o professor com notório saber, a docência com notório saber, e daí a gente vai, cada vez que a reforma vai se implementando, você vai entendendo essas estratégias, né? Porque, na verdade, a gente estava falando aqui da questão docente, daí a Jansley trouxe aí a questão das pessoas que estão desanimadas com a escola. Nós temos uma queda brusca, gigantesca, no acesso à educação superior, ou seja, no ingresso à educação superior de jovens na licenciatura. Eles não querem ser professor. E não querem ser professores e professoras porque vivenciam a realidade e sabem o que os professores estão passando. É uma desvalorização completa. E quando você desvaloriza o professor, você nega o direito à educação. Você atira na docência para atingir os estudantes, porque são eles os grandes prejudicados. E aí, com esse ensino médio que não tem nada, o notório saber vira a grande questão. Então, nós temos hoje, na licenciatura, na matrícula da educação superior, o triplo de matrículas em cursos tecnólogos do que na licenciatura. Quando a Unesco está aí falando do apagão docente, isso é uma realidade muito próxima de nós. Porque, além de novos jovens, a juventude não querer ingressar na carreira docente, grande parte dos que estão na carreira docente estão desistindo, estão adoecendo, estão querendo aposentar, estão desistindo, estão procurando novos caminhos.
Que futuro um país tem sem educação? E eu não estou falando do futuro econômico, não. Eu estou falando, inclusive, no futuro civilizatório, no projeto da construção de uma sociedade civilizada, de uma sociedade que seja o contrário do que nós estamos construindo hoje. Então, a nossa atuação, né, e o presidente Lula, inclusive, já deu uma sinalização no Twitter, que falou com o ministro da Educação, que tem que estabelecer um debate com os estudantes e educadores. Né? Nós não elegemos um governo chamado Democrático Popular para que o ministro da Educação atenda os interesses das fundações empresariais, gente. As fundações empresariais não têm interesse em melhorar a qualidade da educação dos estudantes da escola pública. E isso é óbvio, não precisa ter. Ou você vive no mundo de Nárnia, ou você é desonesto intelectualmente, desonesto para achar que fundação empresarial quer melhorar a situação ou a qualidade de ensino de quem está na escola pública. Então, nós não elegemos um governo chamado Democrático Popular para que o ministro da Educação implemente aquilo que atende aos interesses das fundações empresariais. Eu lembro muito de uma entrevista do presidente Lula, quando ele falou da situação da Americana e falou, inclusive, de como o mercado ficava nervoso com programas sociais, mas ninguém se importava com o rombo que estava causando na questão financeira. E eu lembro de eu falar, inclusive, pois é, presidente Lula, então, o senhor precisa olhar que essa mesma pessoa que está aí liderando a Americana e que levou o lucro da Americana e quebrou a instituição, é esse que está dizendo que pode definir as regras para a educação pública no Brasil. É esse que capitaneou a reforma do ensino médio, a nova BNCC. Então, a gente precisa rediscutir isso, porque alguma coisa não está muito boa nesse processo. Então, a gente precisa continuar se mobilizando, né, articulando os grupos, pressionando os parlamentares, né, porque a gente precisa efetivamente revogar o novo ensino médio, o novo que, na verdade, gente, é o velho da década de 70 piorado. Porque eu fiz o ensino médio da década de 70 e, pelo menos, eu entrava num curso, eu fiz curso de administração de empresa. Por óbvio que eu nunca virei administradora, né, e nunca fui trabalhar na área, por razões óbvias. E lá eu ia para a escola sabendo que eu ia ter aula disso, daquilo, daqui. Hoje você não sabe nem isso. Então, o ensino médio é o velho muito pior. Esse novo ensino médio é muito pior do que a reforma feita no início da década de 70, final da década de 60 e início da década de 70. Então, essa é a paralisação do direito à educação a partir, por exemplo, da emenda constitucional 59, que diz que o Estado é obrigado a garantir a educação obrigatória até os 17 anos, mas também olhar para os 74 milhões de brasileiros com 25 anos ou mais que não concluíram a educação básica. Dentre estes, 32 milhões não concluíram o ensino fundamental. Então, a gente não está falando só das pessoas analfabetas, dos analfabetos funcionais. Nós estamos falando de uma enormidade de pessoas que não têm ensino médio nesse país e que essa gente não quer que tenha ensino médio, que chegue na universidade. Então, nós temos uma tarefa muito importante e o que está em jogo é o futuro desse país. Você está sem microfone. Fro. Oi, Fro. Eu vou deixar você falar, mas para não perder, já começa por aí. O que colocar no lugar da reforma do ensino médio? A Casa Blanca está fazendo essa pergunta, e aí foi a que eu fiz para vocês. A gente recupera a LDB? Eu começo com a Jan, e agora vocês vão ser mais sintéticas, tá, gente? Que o David está no check-in do aeroporto, correndo para procurar uma mesa para entrar aqui para falar da paralisação amanhã. Que bom que sobrou um tempinho para a gente. Sobrou. Eu vou falar duas coisas. Olha, no limite, é o velho ensino médio. É muito melhor, muito superior ao que nós temos, ao que está aí, que é um nada. Mas nós temos as diretrizes curriculares aprovadas em 2012 que nunca foram implementadas. Então, nós temos proposta, nós construímos coletivamente uma proposta, né? Então, nós temos o que pôr no lugar, sim. Para começar, revoga isso, volta ao que tínhamos e vamos implementar as diretrizes.
Não é difícil, tá? Agora, vai ter que enfrentar as fundações empresariais. E eu só queria dizer o seguinte, sobre a questão das cotas, contar para vocês que a Universidade Federal da Fronteira Sul, o professor Antônio Andrioli, se não me engano, é do campus de Chapecó, eles fizeram uma pesquisa na região, na época, para estabelecer o percentual de cotas. E eles viram o seguinte, 90% dos estudantes estavam em escolas públicas, e eles abriram um curso de medicina. Então, eles estabeleceram que 90% das vagas do curso de medicina ia ser cota de aluno de escola pública. Isso, gente, incomodou demais, né? E a outra coisa que eu queria falar... Ai, meu Deus, me fugiu. Você tinha pedido um minuto. Não, outra coisa, era o seguinte, para falar do plano de lutas, a CNTE, a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, são 50 milhões de estudantes na escola pública, do ensino da escola pública, portanto, qualquer medida atinge 50 milhões de pessoas, 4 milhões de professores e fora os funcionários. Então, é muito impactante qualquer mexida nisso, né? E nós temos, além da CNTE, quando o governo Bolsonaro destituiu o Fórum Nacional de Educação, destituiu as entidades da sociedade civil do Fórum Nacional de Educação, que era um espaço de formulação de políticas, nós nos retiramos daquele fórum e fundamos o Fórum Nacional Popular de Educação. E criamos fóruns estaduais populares de educação. São essas entidades que congregam todas as entidades de defesa da escola pública. Ela meio que substituiu o Fórum Nacional em defesa da escola pública e os fóruns estaduais em defesa da escola pública. Nós retomamos a mesma dinâmica, as mesmas entidades, junto, porque aí teve entidades, escolas privadas, sindicatos das escolas privadas, em algumas regiões que quiseram se somar. Então, nós temos a nossa CNTE, e dentro do Fórum Nacional Popular de Educação está a CUT, está a CTB, está as centrais, está os sindicatos de docência, as universidades, e que nós fizemos Conferência Nacional Popular de Educação, fizemos conferências estaduais, ou seja, nesses 6 anos de massacre, nós não deixamos de resistir, de enfrentar, de propor, de formular, né? Então, nós temos proposta, nós formulamos e nós nunca paramos de lutar, né? Então, nós temos aí, estamos em plena atividade, saímos da CNTE, da Intercongressual, muito animados, né, para avançar nessa luta. Já tivemos a reconstituição original do Fórum Nacional de Educação, já foi uma conquista, mas precisa revogar esse ensino médio, porque são os filhos da classe trabalhadora que estão sendo lesados, fraudados, roubados do seu direito à educação. Já, muito obrigada, querida. Catarina, eu vou deixar você se despedir, que David já entrou e nós vamos falar da paralisação amanhã, que eu disse que a gente tinha 2 temas que interessam a toda a classe trabalhadora. Ele está arrumando a câmera, que ele está travado. A educação pública, que a gente viu o impacto que é. A Genisley acabou de dar números, 70 milhões de pessoas são impactadas, né, quando se faz uma reforma dessa. E outro é o preço do combustível, porque nosso alimento fica ainda mais caro, né, com esses capitalistas ganhando às custas do nosso pré-sal. Catarina, se despede da galera, diga seu recado final. E, a gente quer aqui mais vezes, Genisley e Catarina. Um papo muito, muito bom. Travada no David. Será um prazer retornar aqui, gente. Agradeço muito. E a nossa proposta é paralisar a implementação da reforma, ou seja, voltar ao que nós tínhamos antes. E, enquanto isso, já estamos fazendo todo o debate e articulação, né, com parlamentares, inclusive, para a gente pensar uma proposta de, né,
para a Lei de Diretrizes e Bases, que contemple aquilo que nós estávamos discutindo a partir da Base Nacional de 2012. Né? Então, estamos aí na luta e chamamos, né, toda a sociedade para a luta, porque essa não é uma luta de professores e estudantes, essa é uma luta da sociedade brasileira. Né? E quando a gente tem 50 milhões de estudantes, no mínimo, a gente tem aí, né, mais 100 milhões de pessoas envolvidas, porque são os pais e responsáveis desses estudantes. Então, é a população brasileira toda. Muito obrigada, queridona. Nossa, Olha, eu não sei. É o Ó, 4G. Olha, o David, enquanto a gente estava aqui, o coordenador-geral da FUP estava dentro de um Uber correndo, não conseguia fazer o check-in. Daí ele ficava me mandando, porque, além de tudo, são companheiros, né? Porque eles têm um compromisso aqui, eles ficam preocupados, que eles não estão conseguindo, estão na luta. A Janisley estava falando da CNTE. Só para vocês terem ideia, faz tempo que eu quero fazer esse debate. Ah, o David entrou. Eu não consegui, assim, já trouxe o Heleno, já convidei a Fátima, convidei a Marley. Estava todo mundo na luta. Era plenária, era. Tá todo mundo agitando. Então, a gente sabe, Catarina, que vocês da educação, né, Janisley, A gente não tem um dia de paz. Nem um dia. E a gente aqui agradece muito a luta de vocês, porque assim como dos trabalhadores da saúde, né? A gente grande responsabilidade da gente ter o SUS é a gente ter a reforma sanitária, os sanitaristas até hoje, a luta que eles têm pela saúde pública. Então, a gente não perder a educação pública e não perder a saúde pública, porque a gente tem trabalhadores muito envolvidos com esse direito. E aí os petroleiros entram na mesma linha, porque os petroleiros, eles defendem um projeto nacional, defendem um projeto de soberania. Né? São trabalhadores que têm um compromisso público com o Brasil. Então, a gente agradece imensamente a luta de vocês, e Catarina e Janisley, muitíssimo obrigada por vocês terem participado, e venham sempre, eu vou convidar vocês. Beijo, queridas. Beijo, obrigada. Tchau. Catarina, Janisley, obrigado aí. Será que o David, parece que sua câmera está fechada, David. Deus do céu. É a internet aqui que está péssima, na verdade. Como é que eu saio, Fro? Sai, que ela já vai te tirar da tela, já tirou. Vamos fazer o seguinte: tenta sair e entrar novamente, David, para ver se a câmera abre. Ok, vou fazer Para isso. a gente não ficar com essa tela preta aí. Você deu uma cara tão bonita, a gente tem que ver essa carinha. Teseu, vamos começar a conversar. Mudou, finalmente a diretoria mudou da Petrobras. Mudou, mas não mudou ainda, né? Porque só muda dia 30. Foi aprovada. Pense num parto para nascer essa criança. Mas foi aprovado ontem no Conselho de Administração da empresa, né? E aí, dia 30, que vai mudar, e aí muda a diretoria, e começa a desdobrar as gerências executivas, gerências gerais e o restante das gerências, né? Mas, essa assim, diretoria era diretoria bolsonarista. Isso, é a diretoria, né? E o Conselho de Administração também, né, Flor? Então, não é só a diretoria, tem o Conselho de Administração, tem os comitês, tem, enfim, toda a estrutura ali que está enraizada, todos os que vêm abaixo, e é incrível, né? E agora a gente está percebendo isso de forma muito mais clara, que o quanto é profunda a disputa ideológica dentro da Petrobras. Muita gente ficou convencida que o melhor caminho para a empresa era reduzi-la a uma pequena empresa de petróleo produzindo óleo no pré-sal. Então, essa dificuldade também que a gente vê dos gestores do baixo escalão, que acabam tendo influência dos de cima, mas muitos deles poderiam já ter entendido que a gestão mudou, que tem um novo presidente, tem um novo governo eleito, o novo governo eleito tem um projeto de Petrobras diferente do projeto anterior. Então,
toda essa dinâmica... Aí, David chegou. É um grande desafio para a gente conseguir mudar essa gestão como um todo, né? Porque a gestão não é só a autogestão, a gestão é a gestão da autogestão e para baixo também, porque abaixo se tomam várias decisões, né? Então, essa é a nossa guerra, a nossa luta nesse momento. E aí eu vou deixar meu coordenador aí falar um pouco mais, que ele é a nossa maior liderança, nosso cabeça pensante. E seja bem-vindo, meu companheiro David. Tudo bem, David? Bem, Fru, tudo bem. Na medida do possível, tudo bem. Boa noite aí para você, boa noite aí para o amigo Teseu, que está aqui conosco. Foi um sufoco para poder chegar aqui. Estou com o celular de um companheiro eletricitário italiano, porque a internet dele está mais estável que a minha. Dá um beijo no Esteliano. Está aqui o Esteliano, aqui do lado aqui. Esteliano, tudo bem, querido? Obrigado. Bem. Tudo. David, vamos lá, querido. Eu sei que você vai pegar um voo logo. Amanhã, dia 24, sexta-feira, um monte de unidades, né, do sistema Petrobras vai paralisar. Eu queria, David, que você dissesse um pouquinho assim, qual é, para além, vocês estão felizes, porque trocou a diretoria finalmente, mas qual é a principal reivindicação? Porque vocês vão decidir amanhã se entra em estado de greve. Eu queria que você explicasse um pouquinho isso para a turma. Bem, Fru, é importante até explicar isso melhor, porque saíram algumas matérias hoje na imprensa nacional de que os petroleiros e petroleiras entrariam em greve amanhã. Não é bem isso. Nós faremos amanhã uma paralisação nacional, protestando contra a permanência de gestores ligados ainda ao bolsonarismo, que se encontram dentro da estrutura organizacional da empresa, e também em protesto contra a continuidade do processo de privatização dentro do sistema Petrobras. São vários ativos que têm ainda suas vendas em andamento, e nós, obviamente, como disse o presidente Lula em entrevista ontem, por sinal, que vai suspender essas vendas, essas privatizações. Estamos, então, cobrando que a gestão da Petrobras ela cumpra aquilo que está dizendo o presidente da República, que representa o acionista controlador da Petrobras. Então, não se trata do início de uma greve, não. Nós estaremos amanhã fazendo uma paralisação nacional. São bases em todo o Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas. Todos os sindicatos da FUP estão envolvidos, inclusive o Sindipetro Norte Fluminense, que fará uma paralisação grande ali em Campos dos Goytacazes. Um abraço aí para o companheiro Zé Maria Rangel, que é de Campos dos Goytacazes. E nesse dia, 24, amanhã, sexta-feira, nós iniciaremos um calendário de assembleias para nós aprovarmos um estado de greve. E o que é isso também que as pessoas, às vezes, confundem um pouco? O estado de greve é um alerta, é uma advertência, é uma sinalização de que, se não paralisarem as privatizações e se não mandarem embora aqueles que são do time do Jair, que já se picou e que fugiu para os Estados Unidos da América do Norte, nós sim poderemos fazer um movimento maior. Então, amanhã, a categoria petroleira está ciente do que vai fazer e temos certeza de que teremos uma participação muito ampla em todas as bases. Estarei na Bahia, estou aqui em Brasília, me deslocando para Salvador, onde participarei da atividade ali em Itaquipe, que é uma base importante da Petrobras, lá no interior da Bahia, em São Sebastião do Passé. Tem inclusive, estados que vão parar 3, 4 refinarias e outras unidades do sistema, né? Ô, David, e as privatizações? Vamos falar um pouco sobre isso, que você é de uma refinaria que foi privatizada e que hoje a gente tem fortes suspeitas que tem a ver com aquele colar que entrou de modo escuso aqui no Brasil. Conta um pouquinho para nós, assim, como é que está esse processo de privatização, porque a gente perdeu a Landulfo Alves, a gente viu a Fafem sendo fechada, nós vimos várias refinarias e outras unidades que estavam em construção que foram paralisadas. Então, a gente quer
a Petrobras pujante que a gente tinha, né, que gerava emprego decente, que fazia a economia do país bombar e cujo o petróleo a gente precisava deixar um rim no posto de gasolina. Então, conta um pouco como é que está esse processo e como é que a FUP, né, quando ela diz estado de greve, ela quer paralisar esse processo. Como é que está isso? Bem, Fro, você trouxe aí à memória um fato que ocorreu e que carece de investigação, de fato. As joias que chegaram ao Brasil, lembrando, via um assessor do ministro de Minas e Energia à época, falando aqui do almirante Bento Albuquerque, joias essas que vieram da Arábia Saudita, no valor de 16 milhões e 500 mil reais, que seriam entregues à ex-primeira-dama da República, a apelidada de Michele Bolsonaro. Felizmente, tivemos um servidor público que não permitiu, né? Lembrando que foi um auditor fiscal da Receita Federal que não permitiu. Se fosse um trabalhador precarizado, infelizmente terceirizado, com salário baixo, sem treinamento adequado, provavelmente ele se submeteria à exigência do seu superior, que nem ao seu superior, aquele auditor fiscal, ele se submeteu. Então, as joias, elas chegaram aqui no Brasil. E como disse o ex-presidente Fujão da República, ele disse que, essas joias, elas foram acertadas, ofertadas lá nos Emirados Árabes, e eu estava aqui no Brasil. Aí as pessoas dizem, mas a joia não veio da Arábia Saudita? O que é que tem a ver a Arábia Saudita com os Emirados Árabes? Nós lembramos que em menos de um mês, tivemos, depois desse episódio fatídico, a Selen assumindo de vez a refinaria Landulfo Alves. A Selen, que foi uma empresa criada pelo fundo de investimentos lá de Abu Dhabi, chamado Mubadala. Um fundo que tem um capital não somente de Abu Dhabi, ou seja, dos Emirados Árabes, mas também capitais e investimentos de onde? Também da Arábia. Mubadala, que tem ações da gigantesca empresa Saudi Aramco, a maior petrolífera do mundo, por sinal, uma empresa pública, estatal da Arábia Saudita. O companheiro Jailton, Fro, Teseu conhece muitíssimo bem ele é dirigente do Sindicato Bahia, militante da CTB, ele tem feito um processo investigativo interessante sobre esse fato, sobre esse episódio, porque ele está correlacionado a um outro episódio que ocorreu também aqui no Brasil, que envolve joias e que envolve a Arábia e os Emirados Árabes. Lembrando que são países que dizem ter adversidades, mas na verdade não. Eles têm negócios bilionários em comuns. Grupos familiares antigos, como o Zayed, que são atrelados lá aos Emirados Árabes, e o Saudi Aramco, que são lá da Arábia, eles têm participações em diversos negócios no mundo inteiro. E dentre esses vários negócios, a partir da Mubadala, eles têm investimentos, por exemplo, no Manchester City, que foi comprado pelo fundo Mubadala. Eles têm o Bahia City, que foi comprado pelo fundo Mubadala. Eles têm a Selen, a refinaria baiana, que foi privatizada, comprada pelo fundo Mubadala. Então, o que nós estamos exigindo dos órgãos de investigação é que investiguem se há uma relação entre essas joias que seriam entregues a Michele Bolsonaro e essa privatização feita de uma refinaria que valia 3,2 a 4 bilhões de dólares e foi vendida por 1,8 bilhão de dólares. Tem algo aí a ser investigado. Então, denunciamos lá, na verdade, entramos com a representação no Ministério Público Federal, denunciamos ao Tribunal de Contas da União, o próprio ministro Flávio Dino disse que vai investigar esse episódio e o senador Omar Aziz, senador pelo PSD do Amazonas, já disse que também, já abriu, na verdade, uma comissão de investigação dentro do Senado, já chamou para sentar lá na cadeira, para uma oitiva, o ex-ministro, o almirante Bento Albuquerque, para ele dar explicações a respeito desse fato. Tem fumaça, Fro, e onde há fumaça, há fogo. A gente só quer identificar onde é que está isso. Então, essas privatizações, a gente está, sim, acreditando que há possibilidade de reversão.
porque há fortes indícios de que, como disse o presidente Lula, no caso da privatização da Eletrobras, há fortes indícios de picaretagem, há fortes indícios de corrupção, há fortes indícios de propina, não somente nesse caso da Relan, mas no caso da Six, lá em São Mateus do Sul, um abraço aí para o companheiro Mário Dalzotto, onde temos a espionagem industrial, venda de informações, favorecimento a partir de empregados que eram da Petrobras e que depois foram trabalhar nessa empresa nova que foi constituída ali em São Mateus do Sul, Paraná. Assim como há fortes indícios de problemas na venda da Reman ali em Manaus, para a Atem, empresa que tem, não são indícios, mas processos de sonegação fiscal, processos de crimes ambientais cometidos ali no norte do país. Então, investigações precisam ser feitas para nós revertermos, sim, essas privatizações, seja a partir dessas denúncias, seja a partir do processo judicial do Congresso Nacional, que está na Suprema Corte Federal Brasileira, que contesta essas privatizações, seja também a partir da posição do presidente Lula, que é muito explícita, e quem sabe, inclusive, está indo para a China, e dizem que ele passa nos Emirados Árabes na volta, Teseu, lá da China. Então, quem sabe, nessa viagem, a gente tem a possibilidade, sim, de discutir uma relação internacional, a partir do Ministério das Relações Exteriores, uma discussão entre o Brasil e os Emirados Árabes a respeito desse fato que ocorreu e a respeito desse investimento que foi feito e que nós temos ciência, Fro e Teseu, que eles estão com problemas para operar a refinaria, eles não sabem comprar petróleo aqui no Brasil para garantir a operação dessa refinaria, não sabem fazer a logística do petróleo no porto de Madre de Deus, que era da Petrobras e ainda é operado pela Transpetro. Então, acreditamos piamente de que é possível, sim, além da gente suspender as privatizações que estão em andamento, que é o pleito dessa paralisação que será realizada amanhã, mas também de reverter, óbvio, durante esse período aí de governo, para nós termos esses ativos de volta às mãos da Petrobras, do Estado brasileiro, do povo brasileiro. Muito bem. Teseu, você quer fazer uma pergunta? Quero que o David bombardeie de informação, naturalmente, informações assim, super importantes, né? Mas, naturalmente, David, se me permitir, eu vou fazer uma complementação, né, de alguns pontos que também são relevantes, né? A gente tem uma questão que o Lula falou ontem, que eu acho que é muito importante. Aí, casa exatamente, eu não sabia, David, dessa informação de que o Lula deve passar no Emirados Árabes, mas ele ontem falou que ele quer resolver as coisas na política e não na justiça. A gente, naturalmente, correu para a justiça e recorreu à justiça durante esses anos para tentar evitar, e nós evitamos, Fro, muitas privatizações, evitamos muitas vendas, que mesmo acontecendo muitas foram evitadas por nós. Lembremos, eles queriam vender 8 refinarias, e foram os nossos processos judiciais, nossos questionamentos no TCU, as nossas greves, as nossas mobilizações, a nossa denúncia à população, que fez com que fosse evitada essas vendas durante esse período tenebroso que o Brasil viveu, o período do fascismo, da entrega, da corrupção do governo Bolsonaro. E aí essa questão política é muito importante. Quando a gente resolve isso na política, há uma negociação, há uma conversa, há um diálogo, há uma forma de resolver de forma pacífica, com os dois lados, inclusive, ganhando nesse processo. E eu lembro bem, como o presidente Lula sempre fala, né, a negociação que foi feita à época com o Evo Morales, a questão dos investimentos que foram feitos pelo Brasil lá na Bolívia, e que o Evo Morales estava certo, era dinheiro nosso, do Brasil, mas que o Evo defendeu os interesses do seu país, ele defendeu os interesses da sua população. E o Lula, com toda a humildade, com todo o respeito, Celso Amorim, foram lá, fizeram toda a negociação e conseguiram fazer com que os dois países ganhassem nessa negociação. E outra questão, Fro, é a cara de pau da atual diretoria da Petrobras, a diretoria que só sai dia 30, se eu não me engano, né, David? A diretoria que só sai dia 30, eles tentam, inclusive, passar por cima da autoridade do Conselho de Administração. Eles tentam passar sobre a autoridade do governo federal, do Ministério de Minas e Energia, que manda um ofício para a Petrobras falando: nós queremos que todas as privatizações fiquem suspensas por 90 dias. Inclusive, nós, trabalhadores, comemoramos esse ofício. A FUP comemorou, os sindicatos comemoraram,
e simplesmente a diretoria fala, não, o que está em processo de venda tem que continuar em venda. E não é bem assim. Você tem um ofício do governo, que é o acionista majoritário, mandando suspender por 90 dias. E você vai dar continuidade ao processo? O que é isso, cara? É o cachorro que balança o rabo, é o rabo que balança o cachorro. E aí, daí também, a nossa paralisação amanhã, e a paralisação, a gente vai estar conversando e vai ficar, nos próximos dias, mobilizando a nossa categoria. Um calendário de assembleias, com conversas com a categoria para estar denunciando isso, porque ainda hoje, eles que dão mais dinheiro para acionista, e durante o governo Bolsonaro, e agora nesse momento, a gente tem a Petrobras distribuindo 210 bilhões de reais de dividendos, e o orçamento do Ministério da Educação do Brasil, que sustenta todas as universidades, que sustenta todas as escolas públicas, todos os professores, todas as parcerias, é 147 bilhões de previsão para 2023. Lembremos nós que essa previsão foi definida pelo governo Bolsonaro, ainda com a lei orçamentária do ano passado, que foi votada no ano passado e que reflete para o orçamento desse ano. Então, é sobre isso, Flor. É sobre a gente trazer para o Brasil o que de fato é dos brasileiros, que nunca deveria ter deixado de ser. Era esse complemento que eu gostaria de fazer aí. David, eu sei que você está na correria, daqui a pouco você embarca, mas como é que tá? É uma coisa importante, gente, e os petroleiros costumam fazer isso de forma interessante. Isso que o Teseu acabou de falar, né? O lucro que foi para acionista, e, gente, a maior parte fora do Brasil. É o dobro do orçamento de toda a educação, de todos os níveis de ensino do Brasil. Então, assim, quando é que a gente vai conseguir, galera, abrasileirar o preço da gasolina? E como é que está o diálogo dos petroleiros, né? Que durante todo o governo Bolsonaro entregava gás a preço justo, ia dialogando com a galera. Como é que estão as ações de comunicação para a gente fazer essa disputa? Bem, Fro, o presidente Lula ele tem feito pronunciamentos bastante contundentes, né, incisivos. Eu estou me referindo a várias entrevistas que foram dadas desde janeiro até agora, principalmente. E nas duas últimas, ele destaca essa questão dos dividendos, que para ele é um crime, e ele está correto. A Petrobras, em 2021, teve um lucro líquido de 104, distribuiu 106 bilhões de reais para acionistas. Esse ano não foi diferente. 188 bilhões de reais em 2022, de lucro líquido, 217 bilhões de reais distribuídos via dividendos. O presidente está certo, isso é um absurdo. Uma empresa como essa não precisa ter um lucro líquido tão exorbitante, principalmente às custas de exportação de petróleo cru, de venda de ativos e do preço de paridade de importação, ou seja, sangrando a população brasileira com a política de preços que é prejudicial à Petrobras, ao Estado e à própria população brasileira. O presidente coloca que, em vez disso, deveríamos ter lucros, como a Petrobras sempre teve, mas garantindo a capacidade de investimento da empresa aqui no país, investindo não só no pré-sal, não só na área offshore, onde o Sindipetro-NF representa os trabalhadores e trabalhadoras muitíssimo bem, mas também no refino, na petroquímica, os fertilizantes, em energias renováveis, na indústria naval, na engenharia brasileira, como sempre fez, e hoje não faz. Então, o presidente faz essa crítica muito forte. E ontem, na verdade, ele fez outra crítica com relação ao preço dos combustíveis. E ele repetiu que vai abrasileirar os preços dos combustíveis. Aí, olha só, eu falando aqui da gestão bolsonarista que continua na Petrobras ainda. Sairão, né, dia 30 de março, os diretores atuais, indicados pelo Bolsonaro lá atrás. E hoje, a Petrobras soltou um fato relevante, criticando essa fala do presidente Lula. Mas eu acho de uma ousadia tamanha, porque quem é o acionista controlador da Petrobras, aprendam isso. Estou falando aqui diretamente para esses que ainda estão na gestão da Petrobras. Aprendam isso. É a União. Quem hoje representa a União é o governo Lula. E sim, o presidente Lula vai abrasileirar os preços dos combustíveis aqui no Brasil.
Quem viu a entrevista ontem do presidente Jean Paul Prats a Mira Leitão, vai ver que ele está reforçando isso, que não faz sentido nós termos PPI aqui no Brasil. Isso vai acabar, a Petrobras vai disputar cada mercado. O que é que ele está dizendo? A Petrobras vai disputar o mercado junto com a refinaria que hoje foi privatizada na Bahia, com a Selen, vai disputar mercado lá com a Reman, vai disputar mercado lá com o sul do Paraná, em São Mateus do Sul. Isso quer dizer que a política de preços vai ser alterada, ou seja, vai se abrasileirar os preços dos combustíveis. Não adianta a atual gestão espernear, não adianta o mercado espernear, não adianta os acionistas minoritários espernearem, porque isso será feito, porque finalmente a União, o Estado brasileiro, o governo federal, o governo do presidente Lula, vai ter o controle da empresa pública estatal, que é a maior da América Latina, a partir do dia 27 de abril, quando os conselheiros de administração, que representam a União, são 8 de 11, serão mudados, finalmente, é o que nós estamos esperando. E você mostrando aí, Fro, verdade, a Petrobras ela foi a maior pagadora de dividendos do mundo, infinitamente maior do que pagaram aí as grandes empresas do setor de petróleo, que aí você está mostrando, a Sinopec, ExxonMobil, essa que está com a letra pequenininha, não dá para ver, é a Chevron e a Shell. E a Petrobras, ela fez algo que ninguém no mundo fez. E o presidente Lula já disse, a Petrobras vai distribuir dividendo? Vai, mas vai voltar aos parâmetros do que era nos governos 1 e 2 do Lula e o governo 1 da presidenta Dilma, entre 25% e 30% do lucro líquido para ser distribuído via dividendos, não 104%, 114%, como ocorreram nos anos 2021 e 2022. Muito bem. A Tati separou aí um trechinho. Tati, se não tiver direito autoral, se for... 247, Fro. Não tem problema passar, não. Passa o trechinho para a gente ver da fala do presidente. Suspender todas as vendas de ativos. Mas ele soltou uma nota de não tem condições de continuar vendendo. Obviamente que as pessoas já tinham feito contrato com algumas coisas, sabe? Tudo isso tem uma briga jurídica que nós queremos ver se resolvemos na política e não na questão jurídica. E as construtoras? Mas, de qualquer forma, a gente vai voltar a fazer com que a Petrobras seja uma grande empresa de investimento nesse país. A Petrobras não foi feita para exportar óleo cru. A Petrobras não é apenas uma fábrica, uma empresa de petróleo. Ela é uma empresa de energia. Ela tem que estar preocupada com gás, tem que estar preocupada com óleo diesel, com biodiesel. Não pode ser uma empresa vendedora, sabe, para ter um lucro de 200 bilhões para distribuir para os rentistas, tem que pegar pesado. Agora, gente, para encerrar, como é que vai ser o dia de amanhã? Teseu vai estar enlouquecido, David também. Conta um pouquinho o dia de amanhã, porque assim, a gente precisa animar o nosso povo, porque se a gente não mobiliza, não tem fortalecimento dessa ideia, não para a privatização, não abaixa o preço da gasolina, não reabre a Facem, a gente não produz fertilizante, a gente não desenvolve a economia. Como é que vai ser a mobilização, gente? Vai lá, meu coordenador. Isso. Eu ia pedir para poder manifestar aqui, Fru e Teseu, para poder sair. Eu estou com a Elizabeth aqui e com o Esteliano. Elizabeth também é dirigente, aqui é o Esteliano eletricitário, e a Elizabeth, que é diretora lá do Sindipetro Bahia, e também da CNI, que é a Confederação Nacional dos Químicos. E eles estão avisando que já vai começar o embarque já para a gente sair correndo. Mas assim, para poder até o Teseu falar de como vai ser aí no Norte Fluminense, e a gente sabe que o Norte Fluminense, quando faz paralisação, é sempre muito forte, a gente vai estar com paralisações em todo o Brasil, como a gente disse, desde lá da Refap, em Canoas, lá no Rio Grande do Sul, subindo para o Paraná, São Paulo, Minas Gerais, também lá em Duque de Caxias, na área lá do Sindipetro NF, Norte Fluminense, Espírito Santo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Manaus. Ou seja, em todas as bases da FUP, nós temos paralisações. Então, companheiro que está aqui conosco, pode, por exemplo, dar uma olhadinha nas redes sociais da FUP ou na página da FUP,
fup.org.br ou na página da FUP, FUP Brasil, FUP, Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, para ver onde vai ter essa paralisação. Se o companheiro quiser participar, é só acordar amanhã cedinho, por volta de 5 horas da manhã, procura saber onde é e se desloca para esses locais. Você falou São Paulo, Fro, por exemplo, haverá na Replan, na Recap, Replan em Campinas, Recap em Mauá, em terminais da Transpetro, 3 terminais, aqui também em Brasília, no Osbra e também na sede da Petrobras aqui. Então, companheiro, tem um leque aí de opções para ajudar a gente a fazer essa paralisação, participar desse protesto contra as privatizações que continuam por conta da gestão bolsonarista que precisa já ir embora e também por conta contra a manutenção da gestão que persiste em continuar. Como o Teseu disse, felizmente ontem aprovaram os nomes indicados pelo Jean Paul Prats para a diretoria, vão assumir no dia 30 de março. Mas abaixo, Fro, da diretoria executiva, você tem gerência executiva, gerência geral, gerência setorial, coordenação. Eles montaram um time, infelizmente, de bolsonaristas que precisa sair. O próprio presidente Jean Paul Prats disse lá na Bahia, num encontro que fez com os trabalhadores e trabalhadoras, que essa gestão, ligada ao governo do presidente Lula, vai desbolsonarizar a gestão da Petrobras. Não somente no intuito das pessoas que são bolsonaristas, não faz sentido elas estarem na gestão, mas também no bolsonarismo que entrou na cabeça até mesmo daquele que não é bolsonarista e que entendia que era necessário vender, privatizar. Não, essas pessoas vão aprender agora, durante todo esse governo, que a Petrobras ela deve cumprir também o seu papel social, que a Petrobras deve voltar a ser uma mola indutora da economia nacional, que a Petrobras deve voltar a ajudar no desenvolvimento regional e social de todo o país. Para isso, a Petrobras foi criada por Getúlio Vargas. Então, Fro, a gente convida as pessoas para estarem conosco amanhã, aí vai ter uma transmissão ao vivo da FUP, vai ser bem bonita, o companheiro Tadeu, que é do Simpetro Norte Fluminense, e é diretor de comunicação da FUP, vai estar coordenando essa transmissão, vai passar por todas as bases, quem não puder ir, então acompanha nas redes sociais da FUP. Forte abraço aí, Fro. Quero mandar um beijo para você, agradecer pela oportunidade e um abraço aí também para o Teseu, que com certeza vai estar amanhã coordenando as atividades do Norte Fluminense. Boa viagem, boa luta. Beijo na Beth aí, companheiro Letício. Beijo todo mundo, boa viagem, vai com Deus. Tchau, Valeu, gente. Tchau, tchau, companheiros. Beijo. Teseu, vamos encerrar? Vamos, aqui no Norte Fluminense é sempre surpresa. A gente tranca uma base, chega lá de surpresa com o nosso caminhão de som e faz um auê na base para poder chamar atenção, envolver os trabalhadores. Sempre a gente faz de forma mais incisiva aqui. Então, amanhã, quem quiser participar, vai ter que participar online, que vai ser uma surpresa aqui que a gente sempre faz. Enfim, e aí vamos chacoalhar esse pessoal para eles acordarem que o governo mudou, a linha mudou e a postura tem que ser outra. E esse Brasil precisa voltar a se desenvolver. Teseu, querido, que bom te ter aqui de novo. Semana que vem a gente vai fazer nosso clássico programa sobre o golpe militar de 64. A gente faz a nossa contra-comemoração, né? E esse ano a gente tem muito que falar, com tanto de militar envolvido no golpe no 8 de janeiro e tudo mais. Então, a gente tem convidados especialíssimos, vamos contar também com você, com sua presença, espero que sim. E para todo mundo que está aqui, que nos acompanhou até o momento, muitíssimo obrigado. Fiquem agora com o vídeo do Luiz Carlos Azenha, meu querido amigo, meu querido parceiro Azenha, que ele está preparando, junto com a Fórum, um novo documentário, agora sobre o 8 de janeiro. E nós precisamos do seu apoio, da sua ajuda para fazer esse documentário virar realidade. Então, a Zenha vai contar um pouquinho para vocês, né? O que ele pretende fazer, o que a gente está bolando aqui, e a gente conta com o apoio de vocês para esse jornalismo combativo que a gente sempre faz na Fórum. Beijo, Teseu, beijo todo mundo, fiquem com a Zenha. Tchau, minha gente. Pessoal. Beijo, Pro, obrigado, estava com saudade também.
Oi, gente! Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.